Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e a seus discípulos: Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com só um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam as faixas largas na testa e nos braços, como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder, vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como curar no nosso coração um sentimento que já é instalado no nosso corpo desde quando nós nascemos? Como que nós fazemos para curar uma coisa que nós conhecemos como vaidade? Como que nós curamos aquela ganância? Como que nós curamos aquele rancor por ter algo de muito baixo calão? No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que nós devemos ir além daquilo que nós temos e utilizar do que nós temos para chegar perto das outras pessoas. Vejam no Evangelho de hoje o exemplo que Jesus dá. Ele está explicando às multidões e faz sérias comparações e sérias acusações dos doutores da lei. Ele diz: cuidado para não imitar os doutores da lei. Eles fazem numerosos fardos e colocam nas costas dos outros. O que significa isso? Caríssimos irmãos e irmãs, isso é o mesmo discurso que nós tivemos no Evangelho de ontem, em que eu alertei justamente sobre este ponto. Muitas das vezes nós estamos preparados para julgar o outro. Qualquer erro que o outro der, qualquer tropeçada que o outro der, nós já estamos preparados para julgar ele. Mas nós não estamos preparados para poder entender o porquê a pessoa tropeçou, o porquê a pessoa errou. E Jesus nos orienta que nós devemos fazer isso. Preparar para orientar a pessoa, preparar para se perguntar o porquê a pessoa errou, como que a pessoa errou, o que a levou a errar. A culpa muitas das vezes não é da pessoa que errou, a culpa muitas das vezes é do aprendizado dela. Aquilo que a gente aprende ao longo do tempo, aquilo que a gente vai aprendendo do nosso pai e da nossa mãe ao longo dos anos, é totalmente diferente do que o nosso amigo aprendeu com a mãe dele, por exemplo. É totalmente diferente. Não é o mesmo pai. Por mais que sejam vizinhos colados, por mais que esteja morando praticamente na mesma casa, não é o mesmo pai, não é a mesma mãe. A educação é diferente. Dessa forma, se aplicada na ideologia dos dias de hoje, ninguém pensa igual. Muitas das vezes a gente tem que parar para analisar esses pontos. Porque a gente está sempre preparado para poder julgar a pessoa. Para poder atirar pedra. E aí, Jesus diz o quê? Cuidado para não julgar o fardo nas outras pessoas. O fardo
o peso machuca. O que acontece com você quando nós. O que acontece com a gente quando a gente carrega uma bolsa muito pesada? Quer dizer, comigo não aconteceu nada até hoje, né? Eu carrego 7 livros dentro da bolsa e vou pra escola normal. Mas. Em certos casos. É 7 livros. 7 livros, lotado. Em certos casos. A bolsa, por ela ser pesada, ela acaba prejudicando a coluna. Ela acaba machucando a coluna. Seja em curto prazo, seja a longo prazo. A médica já falou que eu tenho que diminuir o tanto de livro, porque senão daqui a uns dias, quando eu ficar mais velho, eu vou chorar minha coluna. Mas vamos embora. Retornando ao Evangelho. Se aplicarmos a ideologia da bolsa, se aplicarmos a ideologia dos livros na nossa vida, imagina que cada livro, imagina que cada material didático, que seja aqueles de 120 páginas, seja aquele de 10 páginas, seja uma culpa que nós julgamos na outra pessoa. Como a bolsa da pessoa vai ficar? A pessoa vai parecer o corcunda de Notre Dame ao contrário, né? Ela vai começar a riar para trás. Muitas das vezes a gente joga as coisas nas outras pessoas, sobrecarrega as outras pessoas e a gente não procura perceber se já deu, se existe um limite. E existe esse limite. E o pior de tudo é que a gente não vê. Então o primeiro passo é não julgar o outro. Nessa quaresma nós precisamos praticar muito isso. E um exemplo muito claro é São José. Por incrível que pareça. E aí vocês vão se perguntar, mas o que São José tem a ver com o julgamento? Por quê? São José era justo. E São José trabalhava muito a tática do silêncio. Eu escutando uma das pregações da irmã Maria Raquel, ela falou justamente isso. São José era uma pessoa que vivia no silêncio. Né? Ele guardava tudo em seu coração. E nós, muitas das vezes, somos ao contrário. Qualquer coisa que a gente vê que está errado, que está fora do lugar, que não sei o que está errado, que não sei o que. Não julgar. Devemos trabalhar com o silêncio. Segundo ponto do evangelho de hoje. Jesus continua explicando, né? Então, os doutores da lei são pessoas que gostam de usar faixas longas, gostam de ler as escrituras, de explicar sobre as escrituras. Que os doutores da lei gostam de lugares sempre à frente quando estão lá dentro das sinagogas. Que os doutores da lei gostam de lugares privilegiados nos banquetes. O que quer dizer isso? É o segundo ponto mais importante que nós devemos combater no nosso coração. A vaidade. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com a gente está tão preocupado com aquilo que a gente tem, que a gente acaba esquecendo dos outros. Ontem, eu tenho até uma coisa interessante, né? Até a explicação de por que não foi o vídeo do Diário de Santa Faustina ontem. Estava eu, né? Calmo, né? Tranquilo. E passo em frente ao quarto, né? Nós temos um coelho aqui em casa. E aí eu passei na frente do quartinho do coelho, onde ele fica, né? E o coitado, tá feia a situação dele, gente. Ele não consegue levantar para tomar água. Tá feio. Mas também o coelho já não é novo, né? Já deve ter seus 8, 9 anos de idade. E era para mim cuidar dele. Eu falei, eu vou cuidar depois. Porque já era praticamente 12h30. Tava perto do Terço da Misericórdia. Falei, eu vou cuidar depois, porque senão o vídeo vai atrasar, não vai ter vídeo pro povo. Só que daí eu fiquei com tanta dó. E a minha mãe já tinha pedido antes para eu poder cuidar dele. E ela já estava insistindo para mim cuidar dele. Eu fiquei com uma dó, cara. Eu não sabia se eu ficava triste, se eu chorava, se eu ficava com raiva porque ele tava daquele jeito. Porque é triste. E aí eu fui lá, cuidei dele, dei banho nele, que ele tava todo sujo. Fui lá, escovei, deixei ele lá no cantinho. Ele tomou água, ele comeu, ele dormiu. E aí depois de tudo isso eu fiquei pensando. Imagina se fosse eu.
Eu tava com tanta raiva, porque eu tinha deixado o terço de lado, porque eu tinha deixado o diário de lado, porque eu não ia conseguir rezar, e aí depois eu parei e pensei assim, mas espera aí, e se fosse eu? E se fosse eu que estivesse no lugar dele? Será que ele ia cuidar de mim também? Quando nós utilizamos essa tática para o nosso próximo, fica tudo mais claro. Espera aí, eu vou cuidar dele. Mas será que ele vai cuidar de mim depois? Ou, melhor, quantas vezes ele cuidou de mim? Aí a gente está muito preparado para olhar para o nosso, mas a gente esquece aquilo que o outro fez. Quantas vezes o fulano já cuidou de mim? Quantas vezes a pessoa já olhou para mim? Eu achei muito interessante esses dias. Uma pessoa perdeu o marido, né? E aí eu conversando com um dos parentes, ele falou assim, ó, eu tenho que manter contato com ela, coitada, não tem como, né? Tadinha, deve estar sofrendo, né? Aí eu falei, nossa missão, católico e tal. Não, é porque quando eu perdi o meu pai, todas as vezes que eu precisava, eles ligavam para mim. Utilizando essa tática nos dias de hoje, coisa que poucas vezes a gente utiliza, a gente começa a descobrir o dom que nós temos de ajudar o outro. Todos nós podemos ser semelhantes a Cristo, porque nós temos a humanidade que Jesus teve enquanto ele teve a vida aqui na Terra. O que nos diferencia de Jesus é que Jesus é humanamente divino. Mas se nós trabalharmos o dom da misericórdia, se nós sabermos olhar o outro ao invés de olhar a nós mesmos, se nós conseguirmos perceber ao redor aquilo que existe, ao invés de olhar para si, fica muito mais fácil compreender os mistérios de Jesus na nossa vida. E fica muito mais fácil ajudar o outro na nossa vida. Ah, mas eu ajudo, a pessoa não me ajuda. Eu faço, venha a nós o vosso reino que se dane. Já escutei muito essa frase. Eu tenho dó de quem pronuncia essa frase. Somos pessoas que esperam muito recompensa. Somos pessoas que estão muito ajudando, mas com a mão estendida para receber a recompensa depois. Precisamos praticar a humildade. Humildade essa que somente quem segue fervorosamente Jesus consegue praticar. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.